Então, a poda é um trato cultural que ele deve ser executado no café arábica ou café conilon. Ele visa, principalmente, você facilitar o manejo da cultura e também o aumento de produtividade. Junto à facilidade de manejo, você evita que uma planta feche, ela estiver muito adensada e que ela passe a perder ramos produtivos. Ao mesmo tempo, você também pode facilitar alguns tratos culturais durante a cultura, tais como adubação, a própria colheita. Você também facilita a calagem, você facilita o controle de pragas e doenças e até mesmo você reduz o ataque de pragas e doenças, como por exemplo a ferrugem e a broca do café. Em locais muito adensados você tem esse problema. No café arábica hoje temos a recepa. Dentro da recepa você tem recepa baixa, recepa alta. Hoje o Incapé lançou em 2016 a poda programada, que é uma outra opção que nós temos. Você também tem o decote baixo e o decote alto e o esqueletamento, que vai ser tratado aqui agora. Os benefícios que surgiram com o esqueletamento da nossa lavoura foi logo de imediato, porque diferente das outras podas, o esqueletamento a gente só fica com a lavoura sem produção por apenas um ano. E por ser um trabalho de esqueletamento de lavouras adultas, a gente descobriu que no segundo ano a gente já tinha uma safra muito grande por ser uma planta de porte elevado. Então tínhamos uma boa produção e um espaço de tempo muito curto. E nesse período que você não teve colheita, você não tem custo, principalmente com a própria colheita. Você não tem, reduz um monte de outros tratos culturais que você precisaria fazer, que fica muito mais barato devido ao custo que você tem hoje. Então, a principal vantagem é o quê? Você fica sem colheita um ano, mas você tem uma super colheita. E ao mesmo tempo você tem um barateamento de todos os seus tratos culturais ao longo do trabalho. Outro ponto é que você facilita várias ações que você tem de intenção de fazer naquela lavoura que não era possível fazer sem esqueletar. Até mesmo um terraceamento no meio da lavoura de café você vai poder fazer com esse sistema. A redução de custo para a nossa propriedade também foi logo de imediato, porque uma vez que você tinha uma safra zero, os nossos custos eles puderam ser, com embasamento nas análises, a gente pôde ter custo de redução de insumos de 50%. O esqueletamento tem sua grande vantagem, que a gente observa, principalmente de você poder aliar colheita a poda no mesmo momento, tendo uma desvantagem a desbrota, que você acaba tendo de fazer vários desbrota, que é uma prática muito cara para você trabalhar no café arábica, aumentando o seu custo e aumentando a mão de obra. Além de você também abrir a área, você aumenta a quantidade de mato, você aumenta alguns trabalhos que devem ser feitos. A decisão do agricultor entre qual tipo de poda utilizar depende da planta, da condição da sua lavoura. Isso vai ser avaliado por um técnico. Porque há lavouras que vão se adequar muito bem ao esqueletamento, há lavouras que não se adequam e você vai ter uma péssima produção daí 2 anos. Muitas vezes a melhor coisa seria fazer uma recepa. Isso vai avaliações técnicas. O principal passo da poda seria a escolha da área. Se a área ela estiver propícia a esse tipo de poda, ela é selecionada para poda. Uma vez identificada que ela serve para o esqueletamento, a gente posteriormente já entra com calagem, por facilidade de aplicação, para depois no subsequente a gente estar realizando o desbaste da planta para deixar a planta no esqueletamento. Uma lavoura para fazer poda, ela tem que apresentar vigor, ela tem que estar vigorosa, tem que estar bonita, tem que estar com saúde. Essa planta tem que ser uma planta livre de pragas e doenças, ou até mesmo com autocontrole. Ela deve ter sido feita uma nutrição equilibrada e balanceada no ano anterior e no ano da poda, porque plantas mal nutridas não vão dar uma boa poda ou um bom esqueletamento. Temos que olhar também a variedade. Algumas variedades não têm vigor suficiente para aceitar a poda. Temos que olhar também a idade da planta. Plantas muito velhas, elas não terão um bom brotamento e, consequentemente, vai ter um insucesso na poda e uma baixa produtividade. Outro ponto a se olhar também é a presença de uns patógenos de solo, algumas pragas de solo, que elas vão dificultar o desenvolvimento dessa cultura e tem outras ações a se trabalhar. Quando você não atende todos esses requisitos, a melhor forma de se fazer o quê? É arrancar essas plantas e se iniciar um novo plantio. Principalmente quando você tem uma área com muitas falhas. Aí mesmo que você tenha uma boa rebrota, no caso do esqueletamento, uma boa planta, a produção vai ser pequena, porque você tem um baixo nível de plantas por hectare. Deve-se levar em conta também o espaçamento. Espaçamentos muito largos, muito antigos, é mais interessante que você retire essa planta, plante num espaçamento novo, mais adensado, com uma variedade nova, com alto vigor, que vai suportar, consequentemente, podas. Além dela possuir todas as características de vigor ditas anteriormente, ela deve possuir
boa quantidade de ramos laterais, que são os ramos plagiotrópicos e produtivos, em todos os seus terços, no terço inferior, terço médio e terço superior, para que você consiga fazer um perfeito esqueletamento. Ela não atendendo essa condição de ter grande quantidade de ramos plagiotrópicos laterais, não se adequa ao esqueletamento. O esqueletamento a gente faz sempre ao fim da safra, ou o mais rápido possível ser realizado a partir do momento que essa poda ela pode ser identificada para aquela área. Então, se o agricultor acabou a safra, ele deve se iniciar com a poda na lavoura, salvando apenas aquelas regiões, que não é o caso do Espírito Santo, que você tem geada. Ele deve esperar passar esses períodos de frio, esses intempéries, para iniciar a poda. Então, geralmente, a melhor época é a partir de junho, julho. Vários trabalhos científicos demonstram que uma poda feita em junho, em relação a dezembro, você tem um ganho de 50% na produtividade. A poda de esqueletamento, ela deve ser aliada principalmente a decote junto. O que seria esse decote? Você vai cortar essa planta, o ápice dela, de 1,20 m a 1,60 m para a região de montanhas. E na região onde se trabalha mecanizado, regiões mais planas, pode também se trabalhar de 1,70 m até 2,5 m. Feito isso, você vai iniciar o corte dos ramos laterais, que são os ramos produtivos plagiotrópicos. Para o esqueletamento, é recomendável que você inicie em sistema de cone, com 20 cm de cima e termine com 30 centímetros. Por que esse maior embaixo? Para que evite um sombreamento da parte inferior com os ramos de cima. Plantas mais velhas, você pode trabalhar com isso um pouco maior, começando até com 30 centímetros e terminando até com 60, pois se você fizer muito curto, como no caso de 30 centímetros, você vai ter uma baixa brotação. Nesse caso, o esqueletamento é tratado como desponte, mas basicamente a diferença entre esqueletamento e desponte seria apenas o tamanho do corte. Após um ano de esqueletamento, vamos ter uma planta totalmente refeita, com grande quantidade de ramos plagiotrópicos, ramos laterais produtivos, que consequentemente darão uma excelente florada e uma uniformidade nessa florada e também na maturação dos grãos, e uma consequência seria principalmente que a gente busca um grão de qualidade e uma colheita no futuro com cafés especiais. Feito o esqueletamento, você deve fazer a condução. Seria o quê? Retirar de todos os ramos ladrões que surgem ao longo do café, e na ponta você vai deixar de 1 a 2 brotos apenas, para que você não tenha um superbrotamento e atrapalhe lá na frente a produtividade. Essa operação geralmente gira aí de 2 a 3 desbrotos que são recomendados, mas isso vai depender muito da região, clima, índice de precipitação e temperatura. Para realizar o esqueletamento, você pode, em regiões planas, se trabalha com máquina sistema motorizado. Para a nossa região de montanha, se trabalha com a máquina manual, porém também com a máquina, um esqueletador. E você alia isso a um corte superior com decote, pode trabalhar com motosserra ou até mesmo uma roçadeira com disco. Hoje a gente trabalha com esqueletador, né, motorizado, a gasolina, que é coisa que a gente não tinha no início, né? Antigamente a nossa ferramenta era por foice, que tinha um rendimento baixo. Agora, com as novas ferramentas de trabalho, é uma dificuldade que está sendo um pouco sanada no momento. Então, o número de esqueletamento em uma lavoura de café arábica vai depender do vigor dessa planta. Algumas plantas vão se esgotar mais rápido, algumas plantas você vai conseguir fazer maior número de esqueletamentos. O importante é que, à medida que você faz no segundo esqueletamento, você tem uma brotação muito melhor do que a primeira. Com esqueletamentos sucessivos, você tem até uma melhora na brotação. Porém, essa planta tem uma vida útil também de trabalho. O que deve se fazer quando você faz esqueletamentos sucessivos, observar se você não está tendo um superbrotamento ali, que vai acontecer, que vai atrapalhar até a colheita, até o novo brotamento. Você tem que trazer esse corte um pouco anterior, iniciar-se novamente o ciclo. Mas isso é só assim, ao longo de muitos esqueletamentos que vai acontecer isso. Na realidade, o que se faz hoje, tem um sistema de safra zero, onde se faz o esqueletamento a cada 2 anos, uma colheita boa, uma colheita zero. Para a nossa região, o pessoal usa muito se fazer o esqueletamento a cada 4 anos. Você faz o esqueletamento, se faz 3 colheitas e novamente se faz o esqueletamento.